Fala família, Leonardo aqui para mais um giro de notícias nesta quarta-feira, agora na parte da tarde, já quase noite, do dia 17/12 de 2024. Eu quero te contar tudo que rolou nessa reunião entre Vasco e também o empresário do Renato Gaúcho, aonde eles estavam ali tentando alinhar o salário que o Renato irá receber no Vasco da Gama. E bom, as notícias aí não são tão boas, tá? Porque o Vasco ofereceu a metade daquilo que o Renato recebia no Grêmio e parece que vão ter que sentar para realinhar. O Renato ficou de dar uma resposta e eu vou te falar quanto que o Renato recebia lá, quanto que o Vasco ofereceu e quando que será essa resposta. Ainda vamos falar sobre essa informação de um propenso ou um novo investidor que estaria interessado na SAF do Vasco da Gama. E ontem erraram tudo, hoje teve muita gente se retratando porque não é o Ribolovolev que está querendo a SAF do Vasco. É um outro investidor que tem negócios até na Liga Inglesa e que tem um sócio que é casado aí com o magnata russo. Vou te contar toda essa história em detalhe, tá? O time do novo investidor que tem interesse no Vasco já virou também até série lá na Netflix. Vamos te falar também sobre o Gui, que ganhou um prêmio, rapaz, aí da FIFA, como o melhor ou maior. Bom, eu acho que ele é tudo isso. Torcedor do mundo e também as últimas atualizações do Vasco da Gama, porque, cara, já saiu até a relação, tá? Da molecada que vai enfrentar os times de São Paulo na Copa São Paulo de Juniores já do ano que vem. Então, depois da vinheta, eu te mantenho informado sobre tudo isso. Já já eu volto, tá? Com essas informações e outras. Vamos lá. Voltamos aqui, Leonardo, canal na Torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 100 mil inscritos aqui no canal, todos os dias sempre me dando aquela moral. Muito obrigado pelo seu like, pelo seu comentário, muito obrigado também pela sua inscrição. Você que chegou aqui agora, não esqueça de ativar o sininho das notificações, 2 vídeos diários por dia e também as nossas lives lá no NTCast. Bom, hoje eu falei que eu não vou demorar e não vou mesmo. Quero começar com essa informação aqui, lá do estagiário do Vasco. Orgulho, prefeito Eduardo Paes sanciona lei que define 21 de abril como dia do estádio Vasco da Gama, São Januário. Então agora é um projeto de lei, já está sancionado e agora o dia 21 de abril, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é o dia do estádio do Vasco da Gama. Uma outra coisa bacana, um outro orgulho que nós podemos aqui citar, é o Gui, rapaz, que ganhou como melhor torcedor do mundo. Para mim o melhor, para mim o maior, não tinha como ser diferente. O melhor torcedor do mundo é brasileiro. Parabéns, Gui. Seu amor pelo futebol e pelo Vasco conquistaram não só o Brasil, mas também o mundo inteiro. Enquanto houver coração infantil, o Vasco será imortal. Tá aí, então o Gui, né, mandou o recado dele. Enquanto houver o coração infantil, o Vasco será imortal e representou não só, claro, né, toda a família vascaína, mundo afora, mas também os torcedores do Brasil, o futebol brasileiro, o nome do Vasco da Gama, através desse menino que é a resiliência em pessoa, perseverante, é um exemplo para todos nós. Venceu esse prêmio merecido, porque quem acompanha o Gui de perto sabe, né, tanto carinho que ele tem pelo Vasco como pelo futebol, e também aí, né, rapaz, a sua superação todos os dias. Parabéns, Gui, tudo de bom, você merece demais. E tá aqui também, ó, quem foi o melhor do mundo é um brasileiro, é o Vinícius Júnior. E aí, se já tá dividindo opiniões, eu vou deixar o clubismo de lado. Menino lá do Boa Sul, Portão do Rosa, São Gonçalo, enfim, para o mundo ali, né, o cara conseguiu ser o melhor do mundo. E parabéns ao Vinícius Júnior, que luta também contra muitos, sabe, muitos aí que tentaram fazer de tudo que ele não viesse conseguir esse prêmio, e para mim é merecido. Só tem um detalhe, né, cara, aí já vem a resenha, porque eu gosto muito do Breiler.
Mas eu acho que isso aqui, se ele parar para ler, nem ele vai acreditar no que ele falou, porque ele fala que nesse momento o Vinícius Júnior já está acima de Roberto Carlos, Marcelo, Ronaldo. Ronaldo aí o fenômeno, Vinícius Júnior por ter ganhado aí esse prêmio de melhor do mundo. Cara, Ronaldo, e detalhe, tá? Não tô nem comparando o jogador, mas tô falando de Real Madrid, a época que o Ronaldo passou, beleza. Agora, Roberto Carlos e o Marcelo, mano, não dá. Agora, o que está dando aí, rapaz, é lá ele, mas é essa lista do Vasco, já no caso visando a próxima Copa ou a Copinha de 2025. E o Vasco já tem ali a sua relação, os goleiros são Vitor Alemão, Marcão, Alan Vitor e Felipe Gabriel, que até, né, atua também no time profissional, tá sempre ali. Laterais, João Gabriel, Paulinho Breno e Riquelme Avelar. Zagueiros, Roger, ó o Lincoln aí, ó, Luiz Gustavo, André Bruno e o Alisson. Não, Vanisson, desculpa. Os meias, Lucas Zucarello, Lucas Loureiro, esse daí é filho do Felipe. Igor Toledo, Léo Félix, Ramon Rique, Euder, Gustavinho e Juninho. Os atacantes, Bruno Lopes, Léo Jacó, GB, André, Alexander, ó o Maxwell, alegria aí, ó. João Vitor e Pedro Augusto. Aqui está a relação dos meninos do Vasco que irão participar dessa Copinha. A gente vai tentar cobrir alguns jogos, fazer até narrações, tá? Vamos ver se a gente consegue conciliar entre Copinha e também Campeonato Carioca. Agora, um outro fator importante é a média de público, tá? O Vasco mesmo, São Januário, bem reduzido e também como visitante, às vezes ali, sabe, não conseguindo até mesmo, né, comprar todos os ingressos, não botando à venda aquilo que o Vasco merece, mesmo assim. Bom, a quinta maior torcida é a top 3 de presença nos estádios. Vasco acumulou o número de 32.792 torcedores Brasil afora para poder assistir. Detalhe, esse time aí maravilhoso do Vasco de 2024. Então, quer dizer, ficou na frente de Palmeiras, ficou na frente de Botafogo, ficou na frente do São Paulo, ficou na frente do Grêmio, ficou na frente do Cruzeiro, ficou na frente do Fluminense, Internacional. Irmão, e aí quando saem essas pesquisas, nós somos obrigados a acreditar que o Vasco é ali top 5, top 6. Será, galera? Deixa aí a sua opinião. Porque em falar em torcida off-Rio, tá aqui uma informação interessante. Essa venda do estádio do jogo Vasco e Fluminense pro Mané Garrincha, essa venda aí, ela foi feita pela a gestão do Pedrinho. Segundo informações que vem lá do podcast Cruz Maltino, em conversa com pessoas na Arena BRB, Mané Garrincha, apuramos que a negociação do clássico Vasco e Fluminense pela 8ª rodada do Carioca foi realizada pela gestão Pedrinho e não pela gestão passada da SAF, no caso a Seven, e todos nós, até eu jurava, tá? Já tinha sido vendido pela gestão passada, não. Esse dinheiro aí já nas contas aí do Vasco vai ser o Pedrinho que vai morder aí essa fatia. E agora vamos falar rapidinho aqui sobre Renato Gaúcho e a proposta oficializada do Vasco pelo treinador. Acabou mais uma reunião do Vasco com o treinador Renato Portaluppi. A proposta foi colocada na mesa e o profissional vai analisar nos próximos dias. Participaram da reunião Gauchinho, que é o empresário do Renato, Carlos Amodeu, que é o CEO do Vasco, e o executivo Marcelo Santana. E um detalhe, tá? Que segundo lá o Guilherme Abraão, já estava mais ou menos tudo que acertado entre o Renato e o Vasco. Disseram ali que foi positiva a reunião, que estava quase tudo ok. Porém, veio aqui, né, a Gabi Marino e ela trouxe uma outra versão. Treinador vai analisar a proposta apresentada pelo Cruz Maltino, mas considerou o valor abaixo do esperado. Tudo porque o Renato Gaúcho, ele recebia 1,5 milhão no Grêmio e o Vasco ofereceu 750 mil. O agente de Renato ficou de dar a resposta até amanhã.
quarta-feira. Além de ter o aval para levar toda a sua comissão, na reunião ficou garantido a permanência do técnico, mesmo com a chegada de um novo investidor para a SAF. Renato também apontou o que espera em termos de condições de trabalho e reforços para a próxima temporada. Renato pediu isso, condições de trabalho e também jogadores. A diretoria vascaína considerou as suas exigências dentro daquilo que o Vasco pretende também fazer em 2025. Então esse não seria um empecilho. Agora, o cara ganhava 1,5 milha. Vasco oferecer 750 mil, para mim isso daí é para esticar a corda. Esses valores vão chegar a R$1 milhão. Isso aqui é meu modo de ver. Possa ser que o Renato aceite 750 mil. Eu acho muito difícil. É só minha opinião. Isso não é uma informação. Mas para mim, se botar 1 milha, ele vai. Porque é mais ou menos ali o que o Vasco queria pagar pelo Caixinha e outros treinadores. E eu acho também que o Renato, que ainda tem o seu valor de mercado, segundo informações, até mesmo aqui do canal, o Fabinho esteve conversando com pessoas próximas, o Atlético Mineiro ainda está em busca de um técnico e chegou a fazer um contato com o Renato. Não se sabe se ele vai querer ganhar 750 mil, gente. Aí fica aquela questão, será? Bom, vamos ter que aguardar, até amanhã isso vai desenrolar, mas eu acho muito difícil 750 mil. Eu até esqueci de falar, tá? Que a Fiorentina fez uma proposta de 14 milhões de reais. Desculpa, de reais não, de euros pelo Ryan. Em torno ali de 90 milhões de reais. Mas o Vasco pretende resistir às investidas, visando valorizar uma possível venda para o verão europeu, ou seja, no meio do ano. Eu, particularmente, acho difícil, tá? Não estou aqui desconsiderando a informação que o Analisa Vasco repercutiu lá do Tuto Mercado, mas se cara, na minha humilde opinião, se chegar aí em torno de 80 milhões, 75 milhões de reais pelo Ryan, dependente dos valores, se é 12,5, se é 13, e o Vasco ficando com a porcentagem do atleta, o Vasco vai negociar. O staff de Ryan confirmou que a Fiorentina fará uma proposta pelo jogador em janeiro, quando a janela de transferências europeias abre. Lá é a janela de inverno, aqui para nós é a janela de verão. Contudo, as expectativas é que chegue ali em 90 milhões de reais, como disse o Tuto Mercado. Então, quer dizer, cara, eu acho que se botar 90 milhões, até porque o Vasco tem todo um planejamento para o ano que vem, de receitas, de recuperação judicial, eu acho muito difícil segurar o Ryan. Agora, uma outra informação que está todo mundo voltando para poder fazer a chamada errata é aquela sobre o Dmitry Rybolovlov, que seria ali o magnata interessado, o investidor nessa SAF do Vasco da Gama, teria até assinado a NDI para poder ver como é que está, no caso, o curso dos processos do Vasco, das dívidas do Vasco, juntamente aí com a EICAP, mas só que o PVC, ele veio esclarecendo essa situação e lá o podcast Cruz Maltino publicou. Segundo o PVC, Kirill Loftus-Dreyfus, dono do Sunderland, é quem está interessado na SAF do Vasco, e não o Dmitry, do Mônaco. A confusão surgiu pela ligação de Loftus com Rybolovlov no futebol francês. Loftus tem como sócio no Sunderland Juan Sartori, que é casado com a filha do magnata russo, e ele tem 36% das ações do Sunderland. Então, quer dizer, quem buscou informações sobre o Vasco e a relação com a 777 Partners, ex-dona da SAF, hoje em litígio com o clube, foi Loftus, esse que é o proprietário do Sunderland. Eu fui lá buscar sobre o Sunderland, está fazendo um grande trabalho, pegou o clube destruído, o clube já está na 2ª divisão, lutando, tá, pelo acesso, hoje é 4º colocado. Inclusive, tem até um documentário lá da Netflix, quem trouxe essa informação foi o Thiago Tostes. Para quem quiser saber mais sobre o Sunderland e também tudo que fez aí o Kirill Loftus, você pega lá, dá uma olhada, porque é verdade, Sunderland está numa ascensão lá na Inglaterra. A gente sabe como é difícil
subir para a primeira divisão, a Premier League. Então, quer dizer, só para poder corrigir tudo, não é o Dimitri, não é aquele bilhardário cheio de B.O., não. É o sócio do seu genro. E o seu genro só tem 36% do Sunderland. Então, cara, vamos ver até que pé isso aí também vai. Vamos ver o que vai acontecer. Ainda não dá para ter muitas previsões, mas, enfim, acho que agora está corrigido. É mais um interessado na SAF do Vasco da Gama. E eu te falei que seria rapidinho. Primeiro eu quero te saber aqui de vocês sobre aí, bom, o proprietário, do Sunderland. Você acha que compensa? Não compensa? O Vasco diz que a fortuna dele é aproximadamente de 4,5 bilhões de euros. Está quase próximo ali aquilo que dizem que é a fortuna lá do Marinax. Outro detalhe é a respeito do Ryan. Você acha que vende por 14 milhões de euros ou o Vasco vai conseguir segurar? E o Renato Gaúcho aceita a metade do que ele recebia lá no Grêmio? Isso daí eu acho bem difícil, tá? E aí, para nós fecharmos, como é que fica essa situação do Vasco da Gama o ano que vem? Porque a gente precisa de um time. O Renato até agora não se sabe. Tem que definir. Dizem que é amanhã. E aí também se opina sobre a molecada, né? Que vai pra Copinha. E o Gui, que fez a boa, eu acho que, porra, foi a melhor notícia de todas. Foi o Gui, tá? Que aí conseguiu ganhar esse prêmio de melhor torcedor do mundo. Eu acho que justifica demais tudo aquilo que o Gui representa. Não só mais para o Vasco, mas para o futebol mundial. Esqueça tudo. Parabéns ao Gui. Boa tarde, quase noite para todos nós. E amanhã eu volto aqui pela manhã. Valeu, galera? Beijo no coração. E eu fui que fui.